A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui agradecendo a participação dos meus amigos ouvintes. Sou brasileiro, sou uma pessoa modesta e hoje eu quero falar sobre vida. Bem, meus amigos, desde a existência do homem, o homem busca conhecimento, busca resistência, busca status, busca manter-se nessa terra. E com o passar dos séculos, as civilizações foram crescendo e surgiram as nações. E entre tantas coisas que passamos na nossa vida hoje, nem imaginamos quantas outras pessoas já passaram as coisas que nós passaram em épocas diferentes, em dias que às vezes foram muito mais difíceis do que hoje em dia nós vivemos. Meu nome é irmão Marcelo e eu quero mostrar para vocês uma parte do meu conhecimento e compartilhar com todos aqui de graça. Peço para que vocês dêem um joinha aí no vídeo e meditem. A raça humana ela é condicionada a umas situações que fazem que ela seja subordinada a qualquer tipo de serviço leal. Se você trabalha numa empresa, e você vai assinar vários termos e ali você vai ter as suas obrigações e deveres. Há tempos passados, vamos botar aqui no século XVIII, os trabalhadores praticamente não tinham quase direito nenhum. Não tinham direito a férias, não tinham direito a nada. Imagine, então, nos séculos passados. Vamos botar aqui século V, século X, século XVI. As pessoas viviam sob total escravidão. Imagine só que houve várias revoluções. A Revolução de 1776, nos Estados Unidos, a Revolução de 1788 na Inglaterra e a Revolução Francesa de 1779. Fala-se mais na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela representou para toda a Europa a explosão do conhecimento e a liberdade das sociedades. Seja vocês negros, seja vocês índios, seja vocês chineses, japoneses, não interessa. A liberdade era para todos. E com toda essa dificuldade que a Europa enfrentou, a França até hoje é considerada por algumas pessoas um país marginalizado. Sabe por quê? Porque quando você dá condições para que todos tenham as mesmas condições, ou bem dizer, dar condições é uma coisa, Agora, fazer da pessoa ter condições é outra, porque o clero, o poder absolutivo, que foi construído pelos romanos, que manteve os seus reinados e assim foi se espalhando os reinados, porque todas aquelas civilizações que moravam, que existiam naquele continente europeu, tinham seus domínios através dos seus índios, através das suas aldeias que viviam, à margem do conhecimento da civilização moderna que foi Roma. Se não fosse a invasão romana, se não fossem as guerras, talvez o mundo ainda demoraria mais tempo para evoluir. Meu nome é irmão Marcelo e eu quero dar um aspecto geral da nossa sociedade. A sociedade contemporânea que nós vivemos, ela atravessa ainda um período de irracionalidade. Em plena era, em pleno celular, em pleno microcomputadores, nanocomputadores, com foguetes que já podem chegar a Marte, levar o homem a Marte, ou talvez levar o homem mais distante, ainda vivemos como homens primatas capitalistas selvagens. E a selvageria na internet se tornou a propaganda das mesmas coisas do passado que repercutiram várias guerras. A guerra napoleônica, naquela época não existiam comunicações, para bem dizer, não existia nem um simples comunicador, por linha de comunicação, linha telefônica. As comunicações primitivas não haviam. A comunicação ela se dava através do cavalo ou através do pombo
né? Que era o pombo correio. Pega o pombo, já viu aquele desenho? Pega o pombo, né? É um desenho até instrutivo, porque aquilo na resistência de pega o pombo, havia realmente águias que iam atrás do pombo para matar o pombo, para não deixar a correspondência chegar do outro lado. As guerras de Napoleão foram travadas assim, através de informações. As informações, elas tinham que ser montadas para que os exércitos se agrupassem, atacassem e emboscassem o exército adversário. Isso foi utilizado muito nas campanhas de Napoleão. E os seus inimigos aprenderam a lidar com a comunicação. Napoleão vencia suas guerras pela comunicação. Era a comunicação dos seus mensageiros, que comunicavam aos seus generais e articulavam os ataques da infantaria, da cavalaria. E tudo isso foi se avançando. Sem comunicação, as pessoas elas não se ajuntam. Sem comunicação, as pessoas não conseguem se interagir. Meu nome é irmão Marcelo e quero esclarecer isso. A forma de viver, a resistência das pessoas e a insistência aos seus valores. Ao analisar todos os contextos da história, e estou apenas dizendo aquilo que eu aprendi através dos livros, porque eu gosto de ler, e leitura faz que você aprenda a ter conhecimento. E eu quero passar esse conhecimento, porque nem é obrigado a ficar lendo livros de história, pesquisando, até porque, gente, é chato pra caramba, tem que ter muita paciência, e haja cabelo, hein? E o meu tem caído. Então, meus amigos, o que acontece? A resistência do ser humano e a sociedade é algo vital para uma nação. Cada nação vai fazer qualquer tipo de sacrifício, seja ele ideológico, seja ideologia de esquerda, ideologia de direita, de centro, seja de onde for. Tome cuidado com aquilo que estão te informando. Por quê? Porque o mundo democrático não é a garantia de liberdade, não é a garantia de existência da sociedade. Democracia em si é apenas um sistema montado por pessoas que querem manter o diálogo entre todos os poderes. Mas a democracia ela precisa de regras. A democracia ela precisa de centralização, de conscientização. Para a democracia funcionar na nossa sociedade, ela é preciso estar preparadas e bem fortalecidas com os seus ministérios, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Ministério de Cooperação, Saúde, Defesa da Mulher, Defesa do Homem, Defesa do Negro, até mesmo Defesa do Branco. Parece até mesmo um radicalismo, mas não. Muitos tentam enfatizar que isso são radicalismos, né, feitos para poderem monitorar as pessoas. Aí vem a teoria das conspirações. Elas foram montadas sobre um arquiteto e esse arquiteto está pronto a manipular. São pessoas como eu ou pessoas muito mais elevadas que a mim. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui para explorar esse assunto. Prestem bem atenção. Vamos voltar aqui no século XVIII. O século XVIII foi um século de revoluções, revoluções industriais, revoluções políticas. Nós tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, né, onde Guilherme era um verdadeiro analista comprometido com a guerra, assim como seu pai era também um guerreiro. A crise dos Balcãs, a crise que aconteceu na Sérvia, foi um pretexto para o acontecimento de uma Primeira Guerra Mundial. E aí vemos a Alemanha e a Tríplice Entente, né? E começou a Grande Guerra. Acabou a guerra. Antes de acabar a guerra, prestem bem atenção os motivos. Os motivos sempre são patrióticos, né? Familiares, né? E religiosos. Esses são os três pilares de uma sociedade de sua sobrevivência. Foi assim no passado, foi assim com Roma, foi assim com o Egito, foi assim com a Síria, foi assim com Israel, e é assim com todas as nações do planeta. A Primeira Guerra Mundial sucedeu-se também uma revolução, que era a revolução contra o poder absoluto, eu digo agora o poder absoluto dos czares, que dominaram durante séculos a Rússia. E foi o motivo de
Vladimir Lenin, né, manter-se na filosofia científica de vários filósofos que na época falavam sobre a Terra e o homem. E esse conceito serviu como pilar para que Guilherme fizesse um acordo com a Alemanha e não tivesse duas frentes e enfrentasse os aliados que estavam avançando. Então vejam bem, a Rússia, ela passou por uma reforma política, mas ela, através dessa reforma, teve que haver uma revolução. E o pilar foi os mesmos motivos encontrados em qualquer sociedade, que significa trabalhadores, família e pátria. Agora, um pouco diferente, a religião sai, entra somente os trabalhadores. Por quê? Porque a religião, ao ver daqueles que viveram da escravidão, os pilares da religião, a Igreja Ortodoxa Russa, ela mantinha os pilares dos reis, assim também como foi Roma, assim como foi a Europa durante séculos, a qual só tinha os privilégios, direito, isso até em Israel, casamento, empregos, status, só tinha os que tinham privilégio. Todas as revoluções surgiram com um motivo. E ninguém faz revolução, né, sentado numa poltrona, sentado numa cadeira de jardim. Sentado aqui falando, sozinho. Ele precisa se comunicar. E a comunicação, o poder da comunicação, ela é o ponto fundamental para poder conscientizar as pessoas e atrair pelos mesmos motivos que elas trazem. O que são os valores humanos? Eu fui criado debaixo de valores e de regras. Com isso vem a coexistência dessa nossa sociedade. Até porque, se não houvêssemos regras, não haveria sentido. Mas existe uma exceção aí. Há regras e regras. Esse que é o ponto fundamental. Eu não sou contra as regras, mas depende de que regra você está defendendo. Regras, elas foram feitas para poder condicionar a sociedade à sua própria sobrevivência, à sua própria existência. Sem ela, não seria motivo a desenvolver. E as regras não podem ser escritas em uma areia, porque logo virá o vento e irá apagar todas elas. Então ela tem que criar raízes. E as raízes são pessoas. E as pessoas é o pilar do desenvolvimento da nossa sociedade. Aí entra a Igreja Católica como ponto fundamental, né, do seu desenvolvimento. Aí surgiram as igrejas protestantes de Martim Lutero. Logo depois vieram Calvino. E as teorias de Calvino se espalharam entre outros filósofos, como Martim Afonso, Alfonso Pilar e outros filósofos que criaram as nossas mortificações, ou que seja, religiões. Aí surgiram Assembleias de Deus, Batista Protestante, e até hoje, que é isso aí que nós estamos vendo, Universal, né, Presbiteriana, tantas outras religiões, porque são pilares montados diante de uma sociedade, cada um buscando o seu espaço. E a democracia propõe isso. Porque se não fosse a democracia ou a revolução que houve aqui no Brasil, houve várias revoluções no Brasil, mas das principais revoluções que constituíram para que nosso país, né, permitisse que as pessoas chegassem a esses movimentos, foi a revolução contra a ditadura militar. E eu estou falando diretamente de 1988, né? A importância da revolução. E então chegamos a uma nova Constituição. Tivemos uma Constituinte, derrubamos a ditadura militar e entrou-se assim, que era chamado Tancredo Neves, né? Parecia que Tancredo Neves havia sim uma peculiaridade com a sociedade. Aí assume agora que Sarney.
E o Sarney, né, representa ali com os seus políticos a vitória de toda a sociedade. E passados uns anos, chegamos até agora o novo governo que nós estamos vendo aí, que é a volta do governo Lula, e as democracias, e os arsenais da democracia. Elas são perfeitas? Logicamente que não. Primeiramente porque numa sociedade politeísta, uma sociedade em que politiza a sociedade nos seus deuses, né? Aqueles que adoram imagens, elas são voltadas muito para a crença. Nossa sociedade tem isso, porque nossa sociedade ela está praticamente politizada. Quando eu digo política, eu não falo a política da política, mas eu falo da política que nós vivemos, da política do que nós consumimos, da política de que nós vivemos todos os dias, aquilo que você come, aquilo que você veste, aquilo que você bebe, aquilo que você faz. Meu nome é irmão Marcelo e eu quero agora definir essa situação. Meus amigos, as pessoas ainda estão presas nesses motivos, nessas crenças. E muitas dessas crenças, as pessoas acreditam que a defesa da pátria, a defesa da família é a importância de tudo. Sim e não. Porque na realidade, o meio político utiliza isso. Hitler e Mussolini utilizaram isso. Mussolini com as suas motocicletas, Hitler nas suas carreatas. Então ele sempre se aproximava da religião cristã, da Igreja Católica, para falar sobre as defesas da sociedade, né? Lenin fez da mesma forma, mas excluindo todas as religiões e culpando-as pela sociedade, pelo seu fracasso, mas sempre em defesa de valores humanos. Esse que é o grande pilar da situação. Porque o meu direito começa quando o seu termina. E vice-versa. Tomem cuidado, meus amigos, porque nós estamos vivendo um tempo de zumbis. Quem assistiu Zumbis? Prestem bem atenção nos filmes e na mensagem dos seus autores. Vejam que hoje as pessoas estão sendo levadas por líderes evangélicos, por líderes políticos que querem destruir aquilo que a nossa sociedade precisava ser construída. Se é verdade, se é mentira, temos que analisar. E quais são os meios de comunicações que nós podemos observar? São os mesmos, os jornalísticos. São os jornais. Vocês acham mesmo que os jornais do mundo inteiro estão conspirando? Já ouvi gente dizer isso para mim. Não, porque os jornais são comunistas. Que os jornais... E por que esse ódio do comunismo? Qual é a explicação? Pela falta de informação. Por saber que o comunismo nunca existiu no Brasil. Até porque, já falei em outros vídeos, que a nossa sociedade laica não permitiria nunca que um comunismo funcione. É porque o comunismo exclui religião, exclui liberdade filosófica, liberdade de casamento entre homens do mesmo sexo e mulheres do mesmo sexo. É claro que mulher é mulher, homem é homem, meu Deus do céu. Só falar casamento do mesmo sexo. Já estou falando se é homem ou mulher, desculpe aí, cometi uma gafe. Então o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado e observar as fontes que estão direcionando a informação. Eu nunca vi tantas mentiras que vêm para o meu zap. Pessoas falando cada loucura que eu não quero nem repetir. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui para dizer: os evangélicos estão contaminados, os evangélicos ficaram hipnotizados. Mas não são todos eles e não são todos os pastores. Mas há uma liga de pastores que, se as instituições, isso agora eu estou falando com os juízes, hoje estou falando com as autoridades, não sei se vai chegar a eles, não sei quem vai ouvir. Mas se vocês não tomarem uma providência, a democracia ela vai acabar no Brasil. Ela está pelo fio. As pessoas estão zumbizadas. As pessoas estão cegas pelo ódio. E o ódio vem através de uma forma que é como fosse um dispositivo. Cada um de nós temos ali dentro. A forma que você vai fazer para que esse dispositivo acenda.
Vejam bem. Agora eu vou falar sobre Lula. Lula foi inocentado por falta de provas. Todas as delações não haviam provas. O juiz trabalha em cima de provas. Mesmo assim, você ainda encontra pessoas dizendo: o Lula roubou, não sei o que. Né? Sabe o que se chama isso? Burrice, ignorância. A nossa sociedade, ela está tendo informações erradas todos os dias, inclusive dizendo que os jornais estão conspirando contra a sociedade. Olha só, né? Olha o ponto da ignorância e da estupidez, ao ponto da pessoa não querer ir para médico. Conheço pessoas que não estão levando nem seus filhos para tomar vacina, porque as vacinas foram feitas para te contaminar, para colocar um chip líquido. O chip líquido pegou. Tanto é que tem muita gente com medo de tomar vacina. Tem muita gente que não voltou para os postos de saúde. Então, meus amigos, nós estamos em risco, estamos doentes, a sociedade está doente. E essa doença tornou as pessoas zumbizadas. E as pessoas zumbizadas, elas têm ódio. Então tome muito cuidado. Reflitem nessas palavras. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus alcance através da fé e da palavra e da fortificação. Porque simplesmente através da fé, da paz e da santificação é que chegaremos a um consenso melhor, estável, né? Porque nós estamos vivendo um período complicado, difícil, mas há solução para tudo. Só não há solução até para a morte. E essa solução é nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o maior sacrifício por amor a nós. Fiquem na paz.